Soltos e soltas, bem-vindos a mais uma entrevista. E hoje eu trouxe Luísa Mascarenhas, que é escritora, roteirista, psicóloga, autora do livro A Vida Virtual Como Ela É e criadora do perfil Pirei Online no Instagram e no Facebook, que a gente vai deixar o arroba aqui, para falar sobre a arte de recomeçar. Talvez vocês já tenham sido impactados. A Luísa fez um texto maravilhoso para a Veja Rio ano passado sobre a arte de recomeçar, que ganhou a interpretação da Lília Cabral em um vídeo lindo. E hoje a gente veio falar sobre todas as dificuldades desse recomeço, né? E aprofundar esse olhar para o recomeço com delicadeza, com amor e com experiência. Então, Luísa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Estou muito feliz com o convite. Essa jornada dos soltos, para falar de recomeço. É uma honra estar aqui nesse recomeço seu. E estou super feliz com o convite e super bem impressionada com o canal. Maravilhoso, conteúdo realmente muito profundo, sensível, diferenciado mesmo. Soltos, o texto da Luísa começa assim. Todo mundo está cansado de saber. Tudo na vida tem um começo e tem um fim. Mas e o recomeço? O recomeço é um conceito meio esquisitão. Pensa bem. É um começar de novo. Então tem algo de inédito, mas carrega um passado junto. Tem algo muito especial no recomeço, uma emoção só dele. O começo de algo vem cheio de expectativa, curiosidade, cheio de gás, de empolgação. Começar é se aventurar. O recomeço é bem diferente. Tem uma dor envolvida. Algo que se encerrou. Algo que se perdeu no caminho. Alguma frustração, tristeza ou luto ocorreu e deixou uma marca. É tão lindo isso, e eu acho que a gente está vivendo muitos recomeços. Agora, e tendo que lidar com essa força para seguir em frente, mas também com a dor e com essa frustração e o luto do que a gente deixou para trás. Eu achei muito apropriado esse texto para a pandemia, de fato. As pessoas vêm passando por muito luto, por questões financeiras também, né? Baques de todo tipo, enfim, desemprego, mudanças de vida muito radicais, né? E tendo que recomeçar, separação também, porque teve muita gente separando também nessa pandemia, né? Enfim, muitos rebuliços aí na vida de muita gente e muitos cortes e perdas. Então, eu achei que o texto ele cabia muito. Mas, na verdade, a minha pandemia pessoal vem de antes. Eu escrevi assim que acabou o processo do tratamento do câncer. Então, ele vem com essa carga, acho que talvez por isso eu senti que muita gente percebeu que o texto tinha uma carga emocional, assim, né? Porque, de fato, teve. Eu escrevi muito à flor da pele. E como é que foi recomeçar a vida, né? Porque eu acho que ter um câncer e batalhar por um câncer faz você repensar a vida inteira, né? Como é que você passou por esse processo e encarou o recomeço? Foi um super susto, né? Fui pega muito de surpresa e foi um choque. Eu, em 9 dias, entre o dia 16 e o dia 25, no dia 16 eu descobri, 16 de setembro, e o dia 25 eu operei, para você ter noção da rapidez entre uma coisa assim, né? Já fui em vários médicos, fui fazer vários exames, foi tudo muito rápido. Mas até saber qual era o tipo, né? Qual a agressividade, enfim, qual era a característica desse câncer, foram dias assim muito duros. Eu virei um zumbi durante muitos dias, assim, eu não sei explicar, descrever o que é essa espera, né? Para entender qual é a dimensão que isso vai ter na sua vida. Acho que é o pior momento. A passagem entre terminar o tratamento e entrar para a vida de novo, não tem nenhum marco, assim, porque eu estava o tempo todo já querendo, sabe? Já saí da cirurgia, assim, dias depois, né? Meu aniversário foi logo na sequência da operação, antes da rádio, e eu já estava doida para, sabe, assim, eu estava querendo voltar para a vida normal, sabe? E solto, se vocês também estão recomeçando a vida e querem recomeçar de peito aberto, assina o canal, ativa as notificações, que 3 vezes por semana a gente está aqui, recomeçando e reconstruindo sempre. A Luísa escreveu um outro texto, que eu vou deixar o link aqui também, né, sobre Outubro Rosa, e essa sensação de você também ter que lidar com o medo, com a insegurança, sem achar que isso vai fazer a doença voltar, né? Porque eu acho que é muito bom, por um lado, ter exemplos de pessoas que lidam de forma positiva. Por outro, é muito cruel também a gente se cobrar um recomeço
100% positivo, né? Não, pronto, vou recomeçar 100% com coragem, com otimismo, a vida é linda. E parece que você não pode ter medo, você não pode ter insegurança, você não pode ter dúvida, porque isso vai te levar de volta para um estado terrível, ou no caso da doença, vai fazer a doença voltar. Como você lidou com isso? Pois é, eu realmente eu percebi isso, eu já percebi isso antes, né? Uma coisa que eu já observava, essa cobrança. Aliás, é uma cobrança social já, né? Tem uma certa. Estamos imersos numa positividade tóxica, né? Todo mundo tem que estar bem, o pensamento tem que ser positivo o tempo todo, né? Assim, sempre me incomodou por eu ter histórico da minha família, uma certa culpabilização dos pacientes, assim, nessa coisa de achar que a pessoa, de alguma forma, ela contribuiu para o câncer dela, né? E essa coisa de câncer da cabeça, né? Tipo assim, a coisa que você é sua mente que faz, assim, você não pode deixar de se abater. De fato, acho que tem uma contribuição emocional, mas, na verdade, quanto mais eu percebi que virou uma condenação, porque eu ficava achando que eu não podia, né, me estressar muito, coisa que é muito difícil hoje em dia não se estressar na pandemia, então eu entreguei os pontos, né? Como é que você não se estressa na pandemia? Eu sabia que eu não podia me estressar, né, e acabava me estressando por não poder me estressar, né? E aí me chateando porque não posso ficar chateada. Inclusive, no término, quando eu terminei o namoro, foi muito difícil, porque como eu ainda estava associando que meu corpo está recuperando, olha as associações que a gente vai fazer. Enfim, eu fico imaginando que as células ainda estão se fazendo, né? E nesse momento é um momento muito decisivo ainda para o corpo, né? E aí eu ficava pensando, gente, eu chorando, tipo, um mês seguido. Eu acordava, eu ficava o dia inteiro, sabe? Eu chorava muitas vezes por dia, estava muito detonada, sabe? Um mês. Mas, assim, eu fiquei pensando, não, eu vou tentar botar tudo para fora rápido. Assim, eu fiz essa estratégia. Assim, vai dar um mês para sofrer, e depois me comprometer sabe, tentar seguir em frente sem ficar, sabe, me deixando derrubar pelo bode. Uma amiga minha falou, sofre um mês, sabe assim, porque aí depois você, sabe, assim, uma coisa mais aguda, né? Porque esse processo crônico de tristeza dá uma sensação de insegurança. Interessante você falar isso, porque a gente entrevistou a Natália Timmerman, que é escritora e psiquiatra do livro O Copo Vazio, e no livro ela fala exatamente sobre uma mulher que arrasta esse luto da perda do namorado, né? E quase que a gente vai ficando fiel àquele sofrimento. Então é bonito você falar isso eu me debulhei, foi horrível terminar esse namoro, mas eu me propus a seguir em frente. E foi um término que também foi traumático, né? Realmente foi uma decepção amorosa muito grande, foi uma traição, né, enfim, que eu vivi, de a pessoa ter uma outra pessoa já fixa, enfim, foi bem complicado. Depois que você sofre um baque muito grande de decepção com alguém, né, uma quebra de confiança muito forte, você começa a rever, né, a história anterior. Na verdade, ela mexe não é só com o presente, ela mexe com o passado também. Isso é muito triste, né, porque, na verdade, eu queria poder carregar comigo, assim, né, só as lembranças boas, a coisa boa, né, porque todo namoro você carrega aquela coisa boa. E aí eu ficava vivendo, durante esse mês inteiro que eu fiquei, né, muito afundada, o filme não parava de passar, sabe, eu percebendo, ali estava mentindo, ali também estava mentindo, aquilo dali foi de simulação, sabe, assim, você vai fazendo, né, batendo as datas das coisas e vendo, sabe, assim, você fala, gente, como é que eu não enxerguei? Também tem uma culpabilização, né, que a gente se culpa de não ter enxergado. E é horrível isso, né? Porque só te deixa mais frágil, mais impotente, e é como se você voltasse a viver a história e talvez achasse esses indícios em lugares que nem estavam lá, né? Mas tem horas que eu fico... olhar de assim, onde é que foi que começou essa traição? Onde é que será que ele falou que estava indo trabalhar e estava indo encontrar outra mulher? Tudo vira indício, né? E daí a gente não consegue superar, porque você fica repassando o relacionamento inteiro. Foi muita decepção. E então não foi uma coisa de fantasiar só, eu bati data mesmo. Eu sei quando foi. E no texto você fala, tem uma parte que é um pouco isso que você estava falando da bagagem, né? Você fala, o recomeço tem isso, dá uma mão para o futuro carregando uma bagagem na outra. O recomeço vem com uma bagagem no mínimo média. Mochilinha não cabe aqui nesse conceito. Roupa do corpo, bolsa de mão ou mochila leve são coisas de começo. Que bagagens você sente que você carrega ou que você carregava nesse recomeço? Tanto no recomeço de entender, tá bom, estou vivendo agora uma vida sem o câncer, como vou viver sem este homem. O que estava pesando mais do que deveria na sua vida e você teve
que ir tirando? Eu fiquei pensando, quando passei por essa história do término, né, que não foi um término, uma coisa muito natural, né, porque realmente foi um baque, eu achei muito louco ver o quanto que a vida amorosa, ela mesmo para quem teve um impacto muito forte de achar que pode morrer, ela tem um peso gigante. Eu achava que tudo ia ficar muito relativo, né? Falava, nossa, mas a pessoa já passou por isso, passa por qualquer coisa, né? Mas a gente realmente sente muito. Isso me impressionou. Eu achei que... Eu imaginava que, após passar uma coisa tão definida, tão assim, grave, talvez eu relativizasse o fim de um namoro. Um namoro de 3 anos e tal, mas um namoro, não era um casamento também, né? Enfim, eu fiquei muito impressionada com o poder que os relacionamentos, né, amorosos têm sobre a gente, porque a gente se envolve muito, né, se entrega muito, e, de fato, mesmo tendo passado por problemas de saúde, eu posso dizer que foi uma dor gigante e não consegui amenizar relativizando com o que eu tinha passado. Você vai chorando e andando e, enfim. De fato, assim, a gente tem que continuar fazendo as coisas, gente. Até porque tem 2 filhos pequenos, então a vida demanda imediatamente. Não tem, assim, inclusive até para chorar é difícil, né? Porque um dos problemas era assim, quando chorar, né? Porque as crianças aqui o tempo todo, e aí você tem que fugir para poder chorar para valer. Em alguns momentos fui amparada por eles mesmo, porque perceberam, obviamente, perceberam a situação. E tive essa surpresa também boa de ver que criança também pode amparar a gente em alguns momentos, né? Que eles também aprendem com isso, porque, de fato, eu estava muito fragilizada. E acho também, no final, acaba sendo uma coisa boa até como vivência de poder, né? Ver que você tem alguma coisa para oferecer emocionalmente para pai, para mãe, para família. Eu achei que, para mim, no final das contas, apesar de ainda estar carregando um pouco essa ferida dessa história do término, mas eu achei que, para quem estava vivendo a história do câncer, desde uma pandemia, né, enfim, eu estava muito para baixo, entendeu? Assim, comigo, sabe? Eu estava, assim, meio sem ter perspectiva, sabe? Um pouco assustada com a vida. E o término, assim, a solteirice tem isso, né? Ela, ao mesmo tempo que ela corta uma coisa, mas ela amplia, né? Assim, você tem uma coisa, você não sabe o que vai acontecer, tem uma expectativa, você conhece gente nova, você faz, né, novas amizades, né, sai com caras diferentes, enfim, você tem uma coisa você ganha uma coisa assim mais de... E agora, tem coisas para acontecer, sabe? Você não sabe o que vai acontecer. E antes, eu ficava me sentindo, às vezes, meio que condenada a estar ali também, porque... Será que eu vou ser um peso se eu ficar solteira para alguém? Será que as pessoas não vão me querer porque sabem do histórico? Olha como é que quem tem história na família pesada já leva para o peso, né? Depois eu vi que não foi nada assim que as pessoas reagiram, né, ao longo do tempo, mas como se fosse assim, vou virar um fardo, né? A pessoa vai olhar, vai fugir, porque fulaninha é uma roubada que teve câncer, não quero isso para mim, que vai que esse troço volta, né? Enfim, meu imaginário ia nesse sentido, a pessoa vai achar que eu sou roubada. E é muito louco, né? Eu até te falei, eu saí com um cara um tempo que tinha feito 4 operações no coração. E a trajetória de vida dele, quando ele contava, para mim era linda, porque isso fez ele repensar a vida inteira, ele mudou a vida, ele se reaproximou dos pais. Para mim era tão admirável. E ele tinha essa mesma questão. Quando ele me contou, ele falou: você vai ficar com o pé atrás de sair comigo de novo porque eu já fiz 4 operações no coração? Eu falei: não, eu vou achar maravilhoso isso. Então, como o preconceito está na gente, né? Eu notei muito essa coisa da admiração, muito, muito. E também achava que a reação dos homens seria uma reação mais covarde. Não, é maior até a admiração. E no seu texto do Outubro Rosa, você fala que no recomeço as pessoas acabam se propondo a fazer coisas diferentes, né? Que nos recomeços, de uma certa forma, todo mundo repensa a forma de viver e de ser. Que coisas você se propôs e você está se propondo a fazer diferente? Como é que você está repensando a sua vida, as suas relações amorosas, as relações no geral? Eu mudei algumas coisas em termos comportamentais mesmo, por exemplo, assim, de mudança de hábito mesmo, que foram muito, muito fortes para mim, em relação com o exercício físico, com a alimentação, coisas que eu posso dizer que foi antes e depois mesmo, porque eu vi a importância que isso tem, né, em pacientes oncológicos, né? E em relação a questões assim, emocionais, baixei minha bola mais ainda, sabe? Não, porque eu nunca fui uma pessoa assim muito... Já tinha certa humildade diante da vida, acho que nunca tive essa coisa de ficar muito prepotente ou onipotente em relação à vida, eu sou sempre medrosa e tal. Mas eu baixei minha bola assim, no sentido de entender a finitude muito claramente. Eu sempre tive muita noção de que a vida, né, enfim, tem um tempo e tal, mas fica muito concreto, sabe? Então, eu acho que isso te deixa mais humilde diante das coisas e conseguindo essa humildade que eu digo assim, também você começa a enxergar
mais assim para perto, entendeu? As pequenas coisas mesmo. Quando falam, você valoriza as pequenas coisas, você passa a valorizar as pequenas coisas mesmo. Mas não é essa coisa, assim, de um jeito piegas de falar, é porque você fica, eu pelo menos assim, para mim foi assim, eu comecei a pensar muito sem projetar muito para frente, sabe? Então, assim, como eu fico pensando mais imediato. E isso traz para mais para o presente, porque eu fico pensando assim, estou aqui agora, entendeu? Às vezes eu me vejo pensando no futuro também, eu acho ótimo poder estar projetando, mas me dá um pouco de angústia, entendeu? Porque fala assim, não sei se eu vou estar aí, entendeu? Mas, assim, ninguém sabe, né? Bom, o Covid veio depois e mostrou que, porque eu estava passando, todo mundo começou a passar, né? Então, você vê como a gente se surpreende, a gente não tem controle nenhum. Então, assim, eu perdi realmente essa coisa de achar que eu tinha algum controle. A gente não sabe mesmo, né? O dia de amanhã. E eu fiquei com muita essa sensação de ficar mais atenta às coisas, sabe? As coisas boas e também boas ou ruins, mas, enfim, mas as coisas de agora. Mas não é só um exercício, ficou mais palpável, ficou mais fácil fazer isso, sabe? Que tem um trecho no seu texto que é exatamente sobre isso, né? Sobre mudar o olhar, que você fala, enquanto o começo tem a ver com novos fatos, o recomeço tem a ver com uma nova perspectiva. No recomeço, há uma reconstrução do olhar, uma retomada em outros termos de uma história que já existiu de alguma maneira. Que são essas coisas de olhar diferente para o que já estava aqui, sim, né? E eu também notei que eu fiquei bem menos autocrítica, engraçado, né? Mas acho que talvez comecei a achar perda de tempo, sabe? Ficar com muito julgamento de coisa, enfim, isso, acho que já para os outros já tinha mais facilidade, mas comigo pegava mais pesado. Então, eu acho que eu fiquei mais leve comigo nesse sentido. Também teve um efeito assim engraçado de falar isso. Eu vejo muitas amigas minhas, amigos, inclusive também, passando por uma certa crise, 40 e poucos anos, falando já da questão do envelhecimento, sabe? Com medo da passagem do tempo, gente que está sozinha, que está com medo de estar sozinha porque já está ficando velho, sabe? Assim, já tem esse papo. E eu doente, foi muito assim, né? Doente, enfim, com câncer, ficou muito claro para mim, eu só pensava, isso, sim, eu me comprometi a isso, mas eu só pensava que eu não ia realmente me importar em passar por nada depois desses problemas, porque significaria que eu estava viva. Então, assim, quando eu penso, eu antigamente pensava, nossa, menopausa, assim, agora sim, se eu estiver na menopausa, né, no dia que eu chegar esse momento, eu vou estar ali porque eu estou viva, entendeu? Uma vez eu fiquei pensando, estava no elevador uma vez, e eu percebi uma senhorinha olhando, eu estava muito animada, sei lá, ela estava olhando, assim, e eu pensei, assim, nossa, essa mulher deve estar pensando, nossa, que energia, né? Porque a gente estava vendo que ela né, devia estar com uma certa inveja, né, da questão da juventude, que eu estava muito animada ali, já tem muito tempo isso. Mas me marcou, porque eu vi o olhar daquela pessoa, né, eu percebia o contraste. E, para mim, inverteu. Durante um determinado momento, eu comecei a olhar para essas pessoas mais velhas e pensar, nossa, que sortuda, sabe? A pessoa está com 80 anos, viveu para caramba, quer dizer, já garantiu ali, sabe? Uma história. Esse ganho ela não tem, porque ela garantiu que ela viu os filhos crescerem, ela garantiu que ela viveu, né, boa parte do ciclo dela. Enfim, não sei, obviamente a pessoa pode ter essência, mas assim, uma pessoa, né, imaginando a qualquer idade acima aí de 80, eu estava achando incrível. Aliás, assim, acima de 70 eu já estava achando incrível. Eu comecei a olhar, né, mais assim, admiradamente para quem construiu isso e viveu isso. Até esse papo assim soa estranho agora. Da questão da passagem do tempo, porque é como se eu torcesse para passar por isso, entendeu? Não virou mais um problema, virou uma coisa boa. Você me contou uma história linda que eu queria dividir com os outros, Sim. Porque eu acho que antes da gente abraçar o recomeço, né? Às vezes a gente idealiza o recomeço nisso. Não, página virada, peito aberto. E, na verdade, é o que a gente falou no começo da entrevista, de que tem um momento cheio de dúvidas, de erros, de medos, e que a gente tem que, às vezes, abraçar esse medo, os erros que a gente vai ter ao recomeçar. E, às vezes, a gente paralisa nesse lugar, né? Do tipo, putz, eu não vou dar conta, não vou conseguir recomeçar. E daí aconteceu uma coisa na sua vida que falou, olha aí, como é que foi isso? Na verdade, foi depois da história do término, no dia seguinte que eu tinha terminado, eu fui correr na areia, que é esse compromisso que eu tenho, que eu amo. Eu fui correr na areia e eu estava naquele momento de achar que câncer, barra pesada, o mundo pesado, né? Aí sofri uma mega decepção amorosa. E a sensação que eu tinha é que meu assim, horizonte estava desse tamanho, assim, que não tinha nada para acontecer. Bom, eu estava só fazendo balanço do ruim, sabe? Assim, agora meu mundo está estreitando, né? Porque essa sensação na pandemia que a gente está muito, né? Do mundo está estreito, porque não tem muita coisa para acontecer, aparentemente, nesse momento, né? E aí, de repente, eu estava correndo
E aí eu vi um pinguim filhote na Praia de São Conrado aqui. E achei a coisa mais linda, assim, porque eu nunca, eu corro sempre. Não tem pinguim aqui, assim, sabe? Não é uma coisa que... E para mim, a sensação que deu quando eu vi aquele pinguim era que, assim, coisas inesperadas, novas, estão para acontecer, sabe? Quer dizer, tudo é possível acontecer. Uma coisa fofa, né? Uma coisa legal, alegre, super simples. Uma coisa que me trouxe assim, a sensação de que eu estava achando ali, que eu estava conseguindo mapear, né? Negativamente, no caso, né? O que estava para acontecer, e eu vi que não tem como mapear, nem para o bom nem para o ruim, né? Na verdade, a gente não tem como mapear, a gente não sabe o que está por vir. E aí também essa coisa do filhote, que eu te falei, que acho que, enfim, para mim foi uma coisa de recomeço, assim, que é um pinguim filhote, não era um pinguim qualquer, ele era pequenininho, muito fofo. Então, assim, a sensação que eu tinha que era o começo de uma nova etapa para mim, entendeu? Que eu acho que acabou que, como essa coisa que eu estou te falando, que a gente não sabe, né? A gente não controla o futuro. Quer dizer, teoricamente, terminar um namoro podia ser a pior coisa para mim. Eu não estou dizendo que não dou ainda, que dói, né? Porque essa coisa da decepção a gente carrega, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo me permitiu abrir mais, assim como se fosse... Eu senti mais o meu recomeço, mais ainda após o término, porque eu consegui visualizar que o meu mundo se ampliou de novo, sabe? E que eu podia ter boas surpresas, coisas inesperadas, coisa que antes eu já não achava mais, sabe? Então, assim, a gente pode querer se relacionar, mas tem muita parte boa de estar sozinha também, né? E eu tenho muito isso, assim, eu sempre acho que nesses momentos tem sinais mesmo, assim, do universo. Tem pessoas que surgem, e surgiram várias, que eu considero, em todas as vezes que eu tive algum perrengue na vida, mas sempre aparece um anjinho, né? Assim, uma pessoa que você vê que é aleatória, mas em forma, né, que assim, um anjo em forma de gente, né? E sempre dá, então, assim, muita gente que eu mal conhecia foi super importante. Então, assim, eu tive várias formas que eu senti dessa história, né, de alguma forma, uma coisa que me trouxe para a fé. Mas a história do pinguim eu achei simbólico. Eu simplesmente fui pega de surpresa até por uma emoção. Até postei crush do dia, né? Que realmente, assim, ele me deixou muito feliz. Ele me trouxe, assim, uma sensação que eu não estava sentindo há muito tempo, porque eu falei, gente, eu estou aqui, né, super derrubada e o mundo está aí, né, com um monte de coisa para acontecer e tá, assim, tem um monte de coisa difícil, a gente sabe, né, tá pesado, mas tem um monte de coisa maravilhosa também. E a gente não sabe, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que é lindo se permitir se abrir para a vida de novo, né? E ver que é isso, que a vida vai surpreender a gente. E acho que é importante, né? A gente conversou sobre isso e tem nos seus textos de que muita gente está recomeçando muitas coisas e acho que é importante a gente não menosprezar o tamanho do nosso recomeço. Então, pode ser que alguém que está assistindo aqui terminou um namoro, outra pessoa está recomeçando a vida com saúde, outra pessoa está recomeçando sem alguém, está recomeçando uma carreira, mudou de país, assim, todos os recomeços vão ter os lutos, as perdas, os medos, mas eles também podem ter pinguins filhotes aparecendo na vida, né? Eu acho que quando a gente se permite ir, mesmo com medo, mesmo inseguro, mas falando, não, eu vou levar essa bagagem, mas não vou deixar ela me paralisar e vou olhar para o mundo de outra forma, né? Mas, Carol, eu acho assim, que essa palavra a gente usa da gente se permitir e tal, mas aqui ainda é uma palavra de controle. Você não tem que se permitir. Vai acontecer, mesmo que você não se permita. E isso que é doido da vida. A gente vai ter surpresa e vai ser pego de surpresa para coisas boas e para coisas ruins, mesmo que a gente esteja achando que está controlando tudo. Não está. A gente vai ser pego independentemente se a gente está disposto a isso, entendeu? Então, assim, a gente se vê arrebatado por situações, né? Mesmo estando achando que está tudo sob controle, está na nossa mão. Não está sempre na nossa mão. Claro que se abrir para a vida é sempre fundamental, você, né, correr atrás das suas coisas, né? Mas, assim, o louco é que essas pessoas também que aparentemente não estão seguindo por conta própria, acho que elas estão iludidas, né? Porque acham que estão protegidas. Não estão, nem para coisas boas, nem para coisas ruins. A gente não tem controle de nada, né? Isso é bom, porque também você entrega um pouco, sabe? Deixa vir, vamos ver o que vai vir. E aí eu queria fechar com um trecho do final do texto da Luísa, que é um convite para vocês, soltos. Então ela fala, o recomeço é das coisas mais lindas que existe. Exige coragem, desejo de viver, de lutar, de reconquistar, de ser feliz, novamente. Mesmo sabendo que nunca mais daquele mesmo jeito. Vai ser de outro.
O recomeço implica sempre numa chacoalhada na identidade da pessoa. Quem recomeça teve que refletir muito, repensar, reavaliar, mudar, sofrer. Sempre tem uma transformação e uma imensa esperança. Luísa, obrigada pelas palavras lindas. Eu que agradeço. Amei. E que a gente possa recomeçar sempre, sempre, sempre. E realmente parabéns pelo trabalho. Amei conversar com você, quero mais vezes. Esse foi só o nosso primeiro date, Luísa. Exatamente. Que venham muitos pela frente. Temos muito o que falar, né? As solteiras se encontram, né? Quando se identificam, se encontram, é um encontro de almas. A gente no primeiro oi já se encontrou, né?